Boa noite, igreja. É sempre um desafio e uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que a intenção do coração passou a ser um critério de verdade. A intenção do que eu quero dizer passou a ser o significado do Evangelho. Para ser de Deus, precisa me arrepiar. Para ser de Deus, precisa me emocionar. Mas o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo também fazem isso. Nós estamos resumindo o Evangelho do Senhor aquilo que é atraente. Se viraliza, é um ministério. As redes sociais estão aí e nós estamos cada vez mais dentro dela, mas o camarada fala meia dúzia de heresia, viralizou, e aquilo é de Deus para minha e para a sua vida. De boas intenções não substitui a obediência. Hoje nós vamos meditar em um texto que mais nos dá desconforto na Bíblia, que é sobre a morte de Uzá. Pode passar aí, por favor? 2 Samuel 6. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que o Senhor fale neste momento. Retire de mim, ó Deus, tudo aquilo que não venha do Senhor para ser falado. E coloque, ó Deus, em minha boca as tuas palavras. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o culto estava perfeito. Tinha tudo o que era de direito daquele tempo. E ali eles estavam caminhando com a arca. E Uzá, cheio das boas intenções, tocou na arca e morreu. Ele não morreu por apenas tocar na arca. Não está funcionando. Havia uma ordem de Deus de que maneira essa arca devia ser transportada. E Davi, para facilitar, olha, o líder, o rei, para facilitar, colocou essa arca em carros de bois. E essa simples adaptação levou à morte de Uzá. Se ela tivesse acontecendo, esse transporte estivesse acontecendo da maneira que Deus escreveu, não teria balançado. E Uzá não teria colocado a mão. Mas essa arca que representava a presença de Deus tinha as suas determinações de como ela deveria ser
tocaram. E Deus tinha dado, ficou embolado ali, irmãos, instruções muito claras sobre como proceder e o que não fazer. Em Números, ele deixa bem claro lá: mas no santuário não tocarão, para que não morram. E o grande líder adaptou, como a gente está nas redes sociais aí, os memes, botou um sabor dessa arte. Ele colocou ali a adaptação para que ficasse mais fácil. E a gente vai relativizando o Evangelho para que ele fique mais atrativo. E tem gente morrendo por causa desse mais atrativo que a gente está procurando colocar na palavra do Senhor. O Evangelho é muito claro, é muito direto e simples. Mas por causa dos nossos jeitinhos, por causa de, historicamente, desde o iluminismo, quando o homem vem voltar a ser o centro, a questionar tudo, a gente colocou o Evangelho também a uma coisa relativa. A gente canta louvores, canções, músicas, que Cristo está relativizado. Você escuta, e pode ser Deus, e pode não ser Deus. Ele não usa mais o nome de Jesus, não fala mais do Espírito, não nos confronta. E a gente vai engolindo essas coisas e, com o tempo, vai ficando natural. E nós, que decidimos seguir o padrão que o Senhor deixou para nós, somos os atrasados, os quadrados. E o erro não foi o toque de usar, mas a desobediência à palavra. Estava escrito: não toque, para que não morra. Mas na emoção, no calor do momento, devido lá no passado já ter aquela adaptação, aconteceu, e ele foi movido pela emoção, cheio das boas intenções, tocou e morreu. E esse foi o primeiro erro. Deus nunca tinha autorizado que essa arca fosse transportada em carros. Uzá morreu porque o seu líder decidiu fazer a obra de Deus de maneira criativa, de maneira prática, de maneira emocional, mas não obediente. Ele foi vítima de um culto bonito, estava tudo muito perfeito. E estava perfeito, mas de maneira errada. Estava emocionante, mas sem a presença. Estava emocionante, mas sem a obediência. E aqui a gente vai aprender um princípio de que a intenção não substitui a revelação. A criatividade não substitui a santidade. Deus é santo, exige de nós santidade. Não adianta eu ser criativo, vir aqui, me fantasiar, fazer coisas mirabolantes e não ter santidade. E a intenção do coração do pregador não deve ser o que você procura. A intenção do coração da mensagem não deve ser o que procura. Você precisa procurar a mensagem. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. A mensagem que Davi passou, ou deixou de passar, era muito maior que ele. Depois que Uzá morre, ele fica entristecido, a arca vai lá para a casa de Obed-Edom, prospera e Davi leva de volta a arca para a sua cidade. Mas Uzá morreu. A gente tem enchido
no geral, as nossas igrejas, pelo que é atrativo. E tem gente morrendo sem Jesus dentro dela. Porque o Evangelho não é pregado. É atrativo. A palavra de Deus é relativizada. E nós estamos aceitando. Não estou falando que a gente tem que sair por aí brigando com tudo e com todos por causa disso. Mas a gente precisa viver esse Evangelho. A gente está aflorado, a gente está com os nervos à flor da pele e não consegue parar para pensar, parar para refletir. Como a gente falou na EBD com os adolescentes, a gente não para ler, para interpretar, principalmente aquilo que a gente canta, principalmente aquelas mensagens que a gente ouve, que Cristo aos poucos está saindo das nossas mensagens. O Evangelho de Deus aos poucos está saindo das nossas mensagens. Nós estamos aceitando. E nós aceitamos qualquer coisa porque nós não procuramos debruçar diante da palavra do Senhor e examinar aquilo que está sendo pregado. O Evangelho moderno é que hoje muitos querem servir a Deus do seu próprio jeito. Então, adapta o Evangelho à cultura, porque eu preciso falar a todas as culturas. Molda a mensagem ao gosto do público, porque eu preciso atrair os meus clientes. A gente suaviza as verdades do Senhor que são duras. O Senhor não brincou quando disse que se tocasse ia morrer. O Senhor não brinca quando diz que o salário do pecado é a morte. Mas a gente suaviza. Não, esse pecadinho aí, deixa aí que depois a gente dá um jeito. Temos um evangelho barulhento, que está em todas as mídias, que é midiático, que é emocionante, que é atraente, mas raso, com letras de duplo sentido. Não nos cabe julgar a intenção do coração, é analisar o que está sendo dito, o que está sendo pregado. Porque eu posso ter uma vida podre e pregar palavras bonitas, e pregar e ser usado por Deus. Quem vai prestar conta disso sou eu. Mas a mensagem é maior do que o mensageiro. O problema não é usar a linguagem mais adequada para esse tempo, nem a criatividade. Isso é importante, isso é plausível. O problema é que a gente está perdendo o conteúdo. O conteúdo da mensagem está sendo perdido quando a mensagem deixa de confrontar, deixa de nos chamar ao arrependimento, deixa de anunciar a cruz, a renúncia e a santidade. O Evangelho virou um auê. Muito som, pouca transformação. Muito movimento, muitos eventos, muitos congressos, muitas conferências e nenhuma conversão, ou pouca conversão. Porque se nós, a igreja, a maior concentração de igreja batista, eu vou falar do nosso, está no Rio de Janeiro. E a nossa violência não diminui. Não muda, não transforma a nossa cidade. Nós não estamos impactando esse mundo, nós estamos nos adaptando a ele. E às vezes a gente tenta proteger Deus desses ataques, e aí adapta a mensagem, porque senão o pessoal vai se escandalizar com o Evangelho e não vai ser muito aceito. E o Zá fez a mesma coisa, tentou proteger Deus,
tentou proteger a glória de Deus ali na arca e colocou a mão. E hoje não temos feito diferente, temos feito a mesma coisa. Temos colocado a mão na arca para relativizar o Evangelho e atrair pessoas. Temos colocado a mão na arca quando nós deixamos de pregar contra o pecado, de pregar contra as coisas mundanas, para não sermos cancelados, para que o Evangelho não sofra críticas e para que a gente alcance a todos. Mas o Evangelho sempre foi resistência e chegou aí até hoje. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais o Evangelho avançou. E hoje a gente está querendo fugir da perseguição. E aí a gente adapta, e aí a gente cria formas diferentes e esquece da essência do Evangelho de Cristo. Então, desde o iluminismo, a razão humana foi colocada acima da revelação de Deus. O homem passa a ser o centro e a verdade é subjetiva. E hoje é muito fácil, ou é muito comum, a gente ouvir as pessoas falando: a minha verdade é essa, eu não sei a sua. O Evangelho foi relativizado. A palavra que nos diz que ela é a verdade, agora é só a minha verdade, pode não ser a sua. E a gente vai aceitando, e a gente vai incluindo, e a gente vai relativizando, e abrimos esse espaço para o Evangelho totalmente mudado, para o Evangelho que a gente tem um Evangelho para cada classe. Nós nos adaptamos para sermos mais atrativos, nos adaptamos para sermos mais comerciais. Nós tiramos a música cristã e colocamos o gospel. E aí a gente vai pensando apenas no comércio, no que vemos. E aí a gente vai vendo essas músicas que o Senhor vai se afastando cada vez mais dela. E não é só a música, são as mensagens, os pregadores que a gente assiste na internet. Se a gente pegar para ver, o conteúdo do Evangelho está se diminuindo. Deus não quer de nós boas intenções. Deus quer de nós obediência. Obediência à sua palavra. Pode deixar. Deus quer de nós obediência. Uzá tinha zelo. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Tinha boa intenção. Ele não foi tocar porque ele queria afrontar. Ele foi tocar porque viu que estava caindo o ar. E ele achou a necessidade de segurar. Você não tem a necessidade de defender o Evangelho, de proteger o Evangelho, melhor dizendo, de proteger para que ele não seja atacado. Essa não é a sua função. A nossa função é proclamar o Evangelho. E o mundo não vai aceitar. E nós não temos que nos frustrar com isso, ou pior, adaptar a nossa mensagem para que ela seja meramente atrativa. Porque de nada adianta eu ser criativo, ser atraente e não ter temor e obediência. A palavra nos diz em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar.
Isso fez sentido na vida de Uzá. Isso faz sentido em nossas vidas. Nós podemos não estar na posição de Uzá, que foi lá, tocou e morreu. Mas nós podemos estar na posição de Davi, que é quem tinha a responsabilidade. Como crentes que somos, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a esse mundo. E nós relativizarmos aquilo que o Senhor nos trouxe em Sua palavra, nós suavizarmos aquilo que o Senhor diz no seu Evangelho, e a gente leva os nossos irmãos perdidos, aqueles que ainda não encontraram com o Evangelho, eles encontram esse Evangelho suavizado, relativizado e morrem. Morrem espiritualmente. Está sobre nós essa responsabilidade. Nós precisamos resistir, nós precisamos, sim, nos contextualizar, sim, mas nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder a mensagem do Evangelho, que é a cruz, que é a redenção através de Cristo. Que o Evangelho nos convoca à renúncia, à transformação de vida pelo teu Espírito. Nós não podemos entrar nessa posição de suavizar o Evangelho e levar as pessoas à morte. Deus não nos chamou para sentir certo, sentir o que é certo, mas Ele nos chamou para andar certo. Nós somos responsáveis pela intenção de quem anuncia, mas somos responsáveis pela resposta que damos à verdade. Talvez nós temos muitas boas intenções, mas nós temos uma verdade que nos foi dita. E que resposta nós temos dado a essa verdade? Como tem sido o nosso caminhar? Como tem sido o nosso testemunho de vida diante da verdade? Isso sim é nossa responsabilidade. O que aquele pregador famoso falou, o que ele quis dizer, pouco nos importa. Nos importa o que a gente faz com a verdade que nos é acessível. A verdade que nós fomos alcançados. Que resposta nós temos dado a essa verdade? Cristo nos chamou para transformar esse mundo, como Paulo diz, pela renovação do nosso entendimento. Eu só consigo me renovar se eu tiver diariamente essa experiência com a palavra. Se eu não tenho essa experiência para renovar o meu entendimento, como que eu vou transformar esse mundo? Como que eu vou fugir dessa forma que o mundo tenta impor na minha vida? Uzá morreu por tocar na presença. E Jesus, na cruz, morreu para nos dar acesso a essa presença. No tempo de Uzá, ele não podia tocar. Hoje, nós temos acesso direto a esse Deus. E que resposta nós temos dado a essa verdade que nos alcançou? Nós temos acesso direto à palavra do Senhor. Que resposta eu tenho dado se eu engolo qualquer coisa? Se eu aceito e vivo qualquer coisa? A arca era uma presença inacessível, mas a cruz nos dá acesso direto ao Pai. O que eu e você temos feito? Que resposta nós temos dado a Deus e ao mundo diante dessa mensagem que nos alcançou? O Evangelho não é esse espetáculo de apagar das luzes, de fumaça, de teatro. Não é isso. Isso pode sim e deve fazer parte, muitas das vezes, da nossa liturgia,
mas precisa ter uma mensagem sólida que baseie isso. Precisa estar diante da palavra, para que as emoções não nos façam querer tocar a harpa, fazer aquilo que Deus determinou que a gente não faça. E aí, porque a gente não tem essa mensagem sólida dentro de nós não crescemos e amadurecemos espiritualmente. Quando chega ao calor do momento, quando parece que a harpa vai cair, a gente vai lá e mete a mão. Quando parece que as coisas estão desandando, a gente quer ocupar o lugar de Deus nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Nós estamos muito preocupados com o barulho, com o auê que está da sociedade, de muitas tarefas, é isso, é aquilo. E aí, quando as coisas parecem que começam a desandar, nós tomamos o lugar de Deus. Deus não precisa que você segure a arca. Você acha que Ele não tinha poder para segurar essa arca? Você acha que Ele não tem poder para curar essa enfermidade? Você acha que Ele não tem poder para transformar essa realidade financeira? Você acha que Ele não tem poder para transformar esse caráter? Nós não precisamos tomar o lugar de Deus, nós só precisamos ser obedientes. E existem princípios nessa palavra que nós não podemos fugir deles. Usar pelo calor da emoção, pelo desespero, morrer. E às vezes as dores do dia a dia, as dificuldades, nos fazem morrer aos poucos. Porque a gente não consegue mais descansar no Senhor, esperar que Ele faça. E aí a gente quer dar jeitinho, quer colocar a mão aonde Ele ordenou que nós não colocássemos as mãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que a gente sofre tanto? Por aquilo que ainda vai acontecer? Por que a gente quer dar jeito naquilo que não nos cabe, que a gente não tem poder para transformar? Tem coisas que não tem jeito, a gente não vai fazer mais, não tem como. E aquilo vai, a gente fica remoendo aquilo ali. E fica tentando tocar a harpa de alguma forma. De mexer com a presença, de mexer com a glória do Senhor. A gente vem aqui e presta o culto, a adoração feliz, alegre, como estava lá com Davi, e depois tenta dar um jeito. Não é do nosso jeito. O Evangelho nos chama ao arrependimento e à obediência. Às vezes é difícil, parece que tudo vai desmoronar. Mas Ele nos chama à obediência. Deus não está preocupado com as intenções do nosso coração. Ele requer de nós obediência. O Evangelho, a sua palavra, já nos foi dada. O que nos resta é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça e não morra. Obedeça. Talvez você não vá morrer instantaneamente como foi causado, mas você morre aos poucos espiritualmente. Você vai perder o interesse pelo culto, porque você viu lá que não estava da forma que você queria. Você vai perder o interesse pela comunhão. E esses são princípios que o Senhor nos deixou, de viver em comunhão, de cultuar.
E aí a gente vai morrendo aos poucos, porque a gente quer adaptar o Evangelho à nossa realidade. Mas é a nossa realidade que precisa se adaptar ao Evangelho. É a nossa realidade que precisa ser transformada pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo requer de mais transformação, renúncia e obediência. 1 João, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus, deixa eu só abrir aqui para eu não falar o texto de maneira errada. João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Para com isso, porque é difícil ser crente. A palavra está dizendo o contrário para a gente. É simples. O Senhor Jesus resumiu. Ele não aboliu os mandamentos, mas ele resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Isso requer de mais obediência. Amamos a Deus quando o obedecemos. Que não seja necessário sacrifício em sua vida. Você sabe aonde a arca está balançando na sua vida. E Deus te chama para a obediência. Deus nos chama para a obediência à sua vida. Que Deus nos abençoe.